Oi, eles são originais da mitologia grega, mas todo bom cenário de fantasia quer reivindicar os direitos sobre essas criaturas incríveis. É deles mesmo que eu estou falando, dos minotauros, seja da sua forma tradicional ou com as modificações típicas de cada mundo. Uma coisa é certa: os minotauros estão garantidos como elementos da fantasia. E se você quer saber como eles se comportam no mundo de 3DT Alpha, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu já volto, tá? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo para o nosso glossário de raças para 3DT Alpha. E hoje nós vamos falar a respeito de uma raça maravilhosa, os minotauros. É isso mesmo. Se você curte esta raça, você não pode perder o vídeo de hoje. Aliás, se esse é o seu primeiro vídeo, eu deixei o link aqui no card para que você possa ir lá conferir as outras criaturas de 3DT Alpha que a gente trouxe aqui no nosso glossário. Então, a gente já falou a respeito de elfos, anões, já falamos a respeito de meio anjo, meio demônio, meio orc. Então vai lá conferir que com certeza você vai amar esse glossário. Nele a gente fala a respeito das raças, a gente dá dicas de como elas podem ser utilizadas em conjunto com o sistema 3DT Alpha. Mas mesmo que você não jogue 3DT Alpha, é interessante você dar uma olhadinha lá, porque ela pode inspirar para que você utilize essas criaturas no seu sistema próprio ou, quem sabe, adaptá-los para o sistema da sua preferência. De qualquer forma, esses vídeos com certeza vão ajudar muito no seu roleplay. O quê? Caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de Roleplay Games, RPG, jogo de interpretação de papéis. Quer saber mais sobre o assunto? Olha o link aqui no card, tá? Lá tem uma playlist chamada RPG para iniciantes. Eu vou te explicar ponto por ponto tudo que é necessário para você. Tudo que é necessário para você começar a jogar ou, quem sabe, narrar RPG para os seus amigos. É isso mesmo, hein? Vai lá conferir, tá bom? Mas se você não caiu aqui de paraquedas, se você já acompanha o nosso canal, já acompanha essa play sobre as raças em 3DT Alpha e está ansioso para saber mais a respeito dos minotauros, vem comigo que nós já vamos começar a falar a respeito deles. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar a respeito dos minotauros, tá? Eu queria pedir um pouquinho da compreensão de vocês para um aviso muito importante que eu preciso dar. É que, gente, olha, aquele pessoal que me segue nas redes sociais, esse aviso é principalmente para aquele pessoal que me segue nas redes sociais, principalmente no Facebook, tá? É que, pessoal, o meu Facebook, o meu perfil pessoal, o Francinete Coutinho, ele foi hackeado, tá certo? Eu perdi o meu perfil, infelizmente, com, né, mais de 800 seguidores no perfil, tá entendendo? E o pior de tudo, o perfil ele estava ligado à minha página, né, o Fessora Nerd no Facebook, estava ligado também ao meu grupo, né, o Inventes RPG. Então queria comunicar ao pessoal, tá, que esse perfil não me pertence mais. Se alguém se comunicar com vocês utilizando esse perfil, gente, não sou eu, tá? Eu estou providenciando um novo perfil e ele vai ficar aqui embaixo na descrição, tá? Quem quiser continuar me seguindo nas redes sociais, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição, o novo perfil, tá certo? Porque infelizmente eu não consegui recuperar o perfil anterior. Então conto aí com o apoio de vocês para divulgarem nos grupos, pros amigos, tá? Que vocês conhecerem que não sou eu, tá bom? E cuidado, gente, se alguém tentar entrar em contato com vocês, qualquer coisa em meu nome usando esse perfil, a pessoa que hackeou, tá certo? E infelizmente a gente não tem como localizar, né, esse tipo de pessoa para que ele possa ser devidamente punido. Então a única coisa que eu posso fazer é avisar, tá, para vocês, para que não caiam em nenhum tipo, né, de situação, né, nenhum tipo de golpe
tá? Então fica aí o meu aviso, tá? No mais é isso, pessoal. E se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, por favor, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, tá? Vou aproveitar para dizer mais uma vez, tá aí na descrição das minhas redes sociais. É isso aí. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A vida é assim mesmo. Vamos continuar com o trabalho, né? Porque o tempo não espera. Vamos agora falar a respeito dos minotauros. Vamos lá? Bom, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o minotauro é que ele é uma raça humanoide, né? Humanoide são aquelas criaturas que elas têm o corpo, né? Dividido em tronco e membros, tá? Membros inferiores, membros superiores, e normalmente os membros inferiores são 2, né? Então aí você tem o humanoide de forma humana, né? Criatura com a forma aparentada com a forma humana. E no caso dos minotauros, né, a grande diferença é exatamente porque do pescoço para baixo eles têm, né, essa forma humanoide, mas a cabeça deles é de um touro, né? Como vocês bem sabem, o minotauro ele surgiu lá na mitologia grega, né? Ele era filho do rei Midas, né? E o rei ele foi amaldiçoado pelas divindades, transformado, né, no minotauro. E o rei, para poder impedir, né, que ele destruísse a cidade, porque ele era uma fera insana, né? Ele aprisionou ele num labirinto, né? De onde, para poder ele sobreviver, eles tinham que sacrificar virgens, enviarem, né, donzelas para esse labirinto. Então, essa aí, né, foi a origem do minotauro. Mas como que o minotauro saiu, né, da mitologia grega para os livros de cenários, né, de RPG? Não se sabe, gente. Alguém teve aquela inspiração, por que não um minotauro? E aí, de repente, eles começaram a ascender no panteão da fantasia, de tal forma, né, que os grandes cenários de fantasia, eles sempre têm a presença dos minotauros. E na maioria das vezes eles têm umas características bem comuns, né, em todos eles. Na grande maioria das vezes, né, os minotauros, eles são parte de uma raça guerreira. Na sua grande maioria das vezes eles são uma raça voltada, né, para o combate, né? Então pode até ser que exista algum cenário onde eles sejam intelectuais, mas na sua grande maioria ninguém pensou nisso. Na grande maioria eles são tidos como guerreiros, tá certo? E eles também, na sua grande maioria das vezes, são apenas do sexo masculino, né? Não existem minotauros fêmeas, né? Na grande maioria das vezes, eles, para poder se reproduzir, para a raça deles continuar existindo, eles copulam com fêmeas de outras espécies. Então, se você conhecer algum cenário onde isso não é verdade, por favor, compartilha, coloca aqui embaixo, tá? O pessoal em casa, eles querem exatamente isso, conhecer cenários novos, diferentes, visões únicas do mesmo, né? Então, uma das grandes belezas do RPG é isso, você não é obrigado a jogar com as criaturas da forma tradicional, você pode inovar, você pode diferenciar, você pode criar minotauros novos, mundos diferentes, tá? Onde os minotauros, sei lá, um mundo onde os minotauros sejam todos intelectuais, que os minotauros sejam pacifistas, pode sim, deve inovar, deve diferenciar. Isso é que é a beleza de jogar RPG, tá bom? Mas aqui hoje a gente vai se deter um pouquinho a falar a respeito do Minotauro dentro do sistema 3DT Alpha. E no sistema 3DT Alpha, né, a gente segue aquela visão do Minotauro mais tradicional, né? Aquele Minotauro mais parecido com o Minotauro da lenda, né, da mitologia grega, tá? E uma das coisas interessantes sobre o Minotauro no sistema Alpha, né, 3DT Alpha, que é a última versão do sistema 3DT, é que o Minotauro ele custa 0 pontos. Isso mesmo, você não paga, né, para você ser um Minotauro.
Por quê, né? Você deve estar se perguntando por quê? Afinal de contas, é uma raça tão forte, uma raça... Gente, você tem que ver que o custo, ele é sempre um equilíbrio entre o que a raça oferece de vantagem e o que ela oferece de desvantagens, tá? E no caso do Minotauro, tanto ele oferece muitas vantagens, como ele também oferece muitas desvantagens. Então, por isso, na certa que o autor achou por bem, né, deixar o Minotauro aí free. Você não paga para ser Minotauro em 3DT Alpha, assim como também você não paga para ser humano, né? Então, se você quer ser um Minotauro, você não terá custos adicionais para isso, tá bom? Já é uma vantagem, né, em relação a outras raças que você precisa pagar 2, 3, às vezes até 4 pontos, né? O Minotauro você não paga. E como são os minotauros tradicionais em 3DT Alpha? Como eu já falei, formato humanoide, eles costumam ter 1,90 m de altura. Os corpos deles costumam serem bem mais musculosos do que os corpos humanos normais. Em alguns lugares eles podem ter pelos, tá? Eles podem ser um pouco mais peludos, mas na sua grande maioria a pele deles é realmente igual à pele humana. Tá certo? Se você olhar, por exemplo, os minotauros do cenário Tormenta, né? Tormenta RPG, você vai ver que eles são um pouco mais peludos do que os humanos. Eles têm assim uma aparência um pouco mais no corpo, mais animalesca do que a maioria dos minotauros, tá? Mas já para o Manual 3DT Alpha, não. No Manual 3DT Alpha, a gente considera aquele minotauro mais estilo grego, né? Que ele teria o corpo realmente humano, só que bem mais musculoso, bem mais saradão, tá certo? Outra coisa interessante também, né? Como eu já falei, eles têm a cabeça, né, de touro e os chifres, né? Que costumam serem bastante acentuados, né? E embora, gente, assim, o minotauro tradicional, ele tem a cabeça de touro, essa espécie minotauro aqui no Manual 3DT Alpha, ela sofre divisões em sub-raças, subgêneros. Isso quer dizer que você pode, por exemplo, ter um minotauro com cabeça de búfalo, ter um minotauro com cabeça de guidu, de bisão, de boi almiscarado, antílope, alce, né? Ou seja, a cabeça do minotauro, ela pode ser de outro animal aparentado com o boi, não precisa necessariamente ser a cabeça de um touro, tá? Isso também é uma característica daqui do Manual 3DT. Por exemplo, o Manual 3DT, né, ele na área de fantasia, ele segue como cenário oficial o Tormenta, né? O Tormenta RPG. No mundo de Tormenta RPG, isso já não acontece. Em Tormenta RPG, os minotauros, todos eles têm realmente a cabeça de touro, né? Cabeça realmente de boi, tá certo? Mas isso não impede, segundo as regras do Manual 3DT, que em outras partes do reinado, né, você encontre aí esses minotauros, em outros cenários você possa criar esses minotauros com cabeças, né, de animais aparentados, né, aos bovinos, tá? Que sejam da mesma família dos bovinos. Em alguns casos, eles podem ter os cascos bipartidos, e em outras vezes não, né? Não é uma regra geral que eles tenham, que os pés deles sejam cascos, tá? Igual de boi, né? Eles podem ter realmente pés humanos, nada impede. Isso aí fica livre para a imaginação do narrador e dos jogadores, tá bom? Como a gente falou, né? Não existem fêmeas de minotauros, tá certo? Eles se reproduzem através de relações com fêmeas de outras espécies. As fêmeas com quem eles podem copular são fêmeas humanas, élficas e também, claro, as meias elfas, né? Que seria meia elfa, seria a mistura de humano com elfo, tá? Uma característica interessante dos minotauros, né? Aqui no cenário 3DT Alpha, Tormenta e as variações do estilo, é que os minotauros, né, ricos e poderosos, eles costumam ter grandes haréns, né, de fêmeas escravas para poder se relacionarem, né. Outra coisa
né, que você tem que deixar, tem que ver que isso vai ficar bem claro, né, que por eles terem esse hábito de escravizarem mulheres para poder se reproduzir, o que no caso deles, né, é uma questão realmente vital, eles não têm outra forma de sobreviver a não ser copulando com fêmeas de outras espécies. Mas o fato deles escravizarem essas mulheres faz com que eles sejam odiados, tá, por outras espécies, né? Então, até agora, Fran, a gente só tá vendo mesmo desvantagem ser minotauro, né? Essa aparência estranha, que já causa logo uma má impressão à primeira vista, não tem fêmeas, né? E afinal, além do fato deles serem custo zero, quais são as outras vantagens que eu vou ganhar por ser um minotauro? Bom, primeiramente, os minotauros eles são muito mais fortes do que a raça humana, do que as maioria das raças semi-humanas e até mais forte do que muitas raças humanoides. Para poder representar isso em termos de jogo, o sistema 3DT Alpha determina que você, Minotauro, já inicia com +2 na força. Então, além dos pontos que você vai gastar no atributo força, você irá ganhar, por ser um Minotauro, +2 na força. O que já é muito bom para combates, né, físicos, tá certo? Para testes que envolvam levantar, derribar, né, socar, então, +2 na força. E também, além deles serem fortes, né, parrudões, eles também são extremamente resistentes, né, eles têm um vigor muito grande, então isso aí também é representado em termos de jogo, acrescentando +1 na resistência do Minotauro. Então veja aí que já não é pouca coisa, você já vai iniciar com +2 na força, +1 na resistência e você não pagou nada por isso. Então veja aí que realmente vale muito a pena você pensar a possibilidade de ser um minotauro. Outra vantagem, né, que os minotauros têm, a vantagem conhecida pelo nome de mente labiríntica. O que é isso? Bom, seguindo lá a mitologia, né, grega, de que o Minotauro ficava preso no labirinto, que as jovens eram jogadas lá para ele poder devorar, que quem entrava no labirinto não podia mais sair, tudo. Levando isso em consideração, virou tipo que assim um consenso, né, universal se imaginar que os minotauros, eles são uma raça que tem facilidade para se locomover em labirintos, em lugares intricados, né? Então eles têm um senso de direção bem mais aprimorado e tudo. Tá, que pode ser que em algum cenário de Minotauro eles não tenham essa vantagem, pode acontecer, tá certo? Mas na grande maioria, incluindo o sistema 3DT Alpha e o cenário Tormenta RPG, os Minotauros, eles têm essa vantagem. Eles não se perdem em labirintos, cidades, né, de ruelas intricadas que tenham aquela aparência de labirinto, locais onde a grande maioria das pessoas que não conhecesse se perderiam, eles conseguem assim se localizar com uma facilidade enorme, tá? Então, masmorras, né, calabouços, tá? Todos esses locais assim, para eles é muito fácil entrar e sair, eles têm essa vantagem. Se você for jogar com Minotauro, você poderá utilizar essa vantagem aí, que é muito interessante, né? Outra coisa que eles possuem também aqui em 3DT Alpha é o código de honra do combate. Código de honra do combate, Fran, nunca ouvi falar nisso. Bom, código de honra do combate, gente, é o seguinte: os Minotauros, eles nunca usam armas ou vantagens superiores às armas que estão sendo usadas pelo oponente. E aqui, gente, tem que deixar bem claro que esse código, né, ele é característico do cenário, né, do cenário de Tormenta. Por que eu tô falando tanto no cenário de Tormenta? Por dois grandes motivos. Primeiro, é o cenário de fantasia preferido do 3DT Alpha, né? O sistema, o cenário de fantasia, não posso dizer talvez oficial, mas com certeza preferido para colar com o sistema 3DT Alpha, né? Porque o autor
um dos autores, né, um dos membros do trio Tormenta é o Marcelo Cassaro, que é também o criador do 3DT. Então, ele já é criado, né, visando o cenário Tormenta RPG e vice-versa, tá? E a segunda característica é porque o Tormenta RPG é o maior sistema de fantasia, né, brasileiro. Na atualidade ele é o maior. Então a grande maioria dos jogadores de RPG brasileiros que curtem fantasia, que quando querem jogar um cenário nacional, eles optam pelo Tormenta RPG, tá bom? Então por isso que eu tô aqui sempre puxando um pouquinho a sardinha pro lado do Tormenta. Sem falar, é claro, né, gente, o fato de que eu adoro o sistema Tormenta RPG, né? Acredito que vocês também, né? Se tem alguém que não curte, coloca aqui embaixo, tá? Voltando, né, pessoal? Então, eles não lutam, tá? Se o inimigo deles estiver com uma arma inferior ou se ele estiver em uma desvantagem numérica. Eles não lutam. Isso aí é o chamado código de honra do combate. Eles também nunca montam cavalos, tá bom? Ou qualquer outra criatura, porque eles acham indigno caminhar sem usar os próprios cascos. Aqui no mundo de 3DT Alpha e no mundo de Tormenta RPG é mais uma questão religiosa, tá? É mais uma questão de fé. Eles realmente é uma questão, na verdade, de moral, né? Uma questão moral. Eles são ensinados, eles são levados a crer que andar sobre cavalos ou sobre qualquer outro tipo de montaria é uma desonra. Por quê? Porque aqueles que realmente são honrados, né? Eles devem andar com os seus cascos no solo, pisando no chão, tá? Não quer dizer, gente, que tirar eles do solo, né, vai fazer com que eles enlouqueçam, ou todas aquelas outras crendices relacionadas com o fato deles serem, digamos, meio touros, né? Não é bem meio, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, muitas pessoas acreditam, né, que os bois, quando são tirados realmente do chão, eles enlouquecem. Claro que não há nenhuma comprovação científica disso, são mitos, né? E isso, muitas vezes, é levado para o mundo da fantasia. Pode haver cenários onde realmente os minotauros, ao serem forçados a montarem, ou ao serem forçados a subirem em locais altos, eles realmente tenham redutores, tenham desvantagens, mas aqui não se trata de enlouquecer, se trata sim do fato de que eles consideram desonroso, eles evitam porque eles acham que não é ideal para eles, para a espécie deles. Outra desvantagem que você já ganha automática ao ser minotauro é a má fama, tá? Isso porque eles normalmente são vistos como arrogantes, eles são vistos como brigões, né? E no caso do mundo de Tormenta, eles ainda são o quê? Escravistas, né? Eles escravizam as mulheres e tudo, então eles não são muito bem vistos. É claro, gente, ó, que aqui eu tenho que deixar isso bem claro, tá? Eu não tô querendo dizer que os minotauros em Tormenta ou em qualquer outro cenário, eles são feitos para serem vilões. Não se trata disso, tá? Os minotauros, eles tanto podem ser utilizados pelo NPC como vilões, né, como adversários do PC, como eles também podem ser utilizados pela mesa. Eles são uma raça jogável, eles são uma vantagem única, tá? Então você pode sim jogar com o Minotauro. E aí você pode fazer aquele tradicional Minotauro briguento, arrogante, né? Ou você pode fazer sim, por que não? Um Minotauro honrado, um Minotauro heróico, tá? A sua criatividade é que vai determinar, assim como qualquer outra raça que ele tanto pode ser um herói, como ele pode ser um anti-herói, tá? E na maioria das vezes os narradores também curtem utilizar os minotauros como vilões, porque vamos combinar, né, gente? Eles dão realmente vilões excelentes, tá? Além da má fama, além do código de honra do combate, eles têm também fobia, tá? Fobia ao quê? Aí normalmente, tá, gente, é a altura mesmo, né? Então você vai poder
determinar, tá? Se em determinado cenário ele tem ou não tem esse medo de altura, mas quando eles tiverem, com certeza vai ser medo de altura. Ah, mas Fran, você tinha acabado de dizer, ó, presta atenção, eu tava falando sobre o sistema, sobre o cenário tormenta, tá? Tá falando sobre o cenário tormenta. No cenário tormenta é aquela questão ideológica, aquela questão moral, quase religiosa que eu falei para vocês. Mas o Minotauro que eu estou mostrando para vocês é um Minotauro à parte de qualquer sistema. Ele é um Minotauro tradicional. Ele é um Minotauro que você poderá utilizar em Tormenta, você poderá utilizar no seu cenário próprio, você poderá utilizar no mundo que você quiser, tá? Porque ele é o tradicional. Então, na maioria das vezes é tradicional, como eu já falei, que o Minotauro tenha medo de altura. Ele pode sim ter medo de altura. Nesse caso aí, seria mais ou menos uma altura superior a 3 metros, tá? Até 3 metros, beleza. Ele sobe, ele anda. Agora, superior a 3 metros, né? Aí ele começa a sofrer um efeito assim, parecido com o efeito da magia pânico. Ué, e qual é o efeito da magia pânico? Se ele falhar em um teste de resistência, mais 2, tá? Ele não se move, ele fica lá paradão, tremendo, tá? Então, você decide se na sua campanha, no seu mundo, narrador, o seu Minotauro vai ou não vai ter medo de altura, né? E se você estiver utilizando o cenário Tormenta RPG, já expliquei como é que essa questão funciona lá em Tormenta, tá bom? Seguindo em frente, vamos lá falar, né, sobre dicas de interpretação para Minotauros, né? Então, eu já andei dando algumas sugestões, né, ao longo aqui da minha exposição, né? Os Minotauros, na sua grande maioria das vezes, são guerreiros, tá? Então você pode interpretar um soldado Minotauro, um general, né, Minotauro, sei lá, ele pode ter saído do reino dele para cumprir uma missão e acabou encontrando com um grupo de aventureiros e acabou de alguma forma incorporado ao grupo de aventureiros porque ambos tinham o mesmo objetivo, eles queriam derrotar o mesmo mal, vencer o mesmo inimigo, eles tinham um inimigo em comum, tá? Você também pode interpretar um jovem Minotauro, né, que resolveu sair em viagem para poder conhecer o mundo, tá? Ou um jovem Minotauro que, contrariando as origens do seu povo, resolveu ser aventureiro, tá bom? Então, existem várias opções para você trabalhar essa questão aí do Minotauro. Você pode, inclusive, dar uma embelezada aí no personagem, tipo assim, um Minotauro que se apaixonou por uma humana, por uma elfa, e aí ele abandona a crença, o povo dele, passa a acompanhar esta jovem aventureira, né? Enfim, gente, a vida dele foi salva por um dos aventureiros e agora ele se sente em dívida. Usa a tua criatividade para pegar esse Minotauro e acrescentar ele dentro do grupo de uma maneira que ele se torne receptivo, de uma maneira que ele se torne bem aceito, tá? Quanto à questão da natureza, de como interpretar, eu também já andei falando, né? Que normalmente eles são considerados arrogantes, eles são considerados brigões, mas nada impede você de fazer um Minotauro diferente. Então você pode interpretar um Minotauro que gosta de estudar, né? Um Minotauro que gosta de registrar o que está acontecendo, né? Um Minotauro historiador, tá? Não houve até agora, assim, pelo menos não me recordo, casos de Minotauro envolvido com magia, mas aqui na descrição do Minotauro para 3DT Alpha não há, tá, uma proibição a esse fato, não há nenhuma desvantagem dizendo que ele não possa, sei lá, aprender magia. Então, vai que o teu Minotauro, ele de alguma forma se envolveu com o mundo mágico e ele resolveu partir para conhecer a magia, né, se tornar um Minotauro mago. Estamos falando de RPG, né, gente? Nada aqui é proibido, a sua imaginação é o seu limite. E ele pode sim ser simpático, ser carismático, ser delicado, ou ser mesmo arrogante, grosseirão. Mentalize, imagine como será o seu Minotauro e aí você
determina. Quanto a você, narrador, a sugestão que eu dou é que você deve realmente permitir que o seu jogador ele crie, ele diferencie, ele torne, né, a criação desses personagens individualizadas e só barre mesmo assim coisas extremamente estranhas, bizarras, né? Ou que estejam aqui contra as regras aqui que foram apresentadas. No mais, é isso aí, tá, pessoal? Esse é o Minotauro. Veja aí um Minotauro de custo zero, te oferecendo força +2 e resistência +1. É claro que ele também vem com um lequezinho de desvantagem, como a gente viu, mas se você equilibrar no final, dá sim para fazer um personagem maravilhoso, um personagem envolvente, único, diferente, digno de fazer parte do seu rol de interpretação, de ficar lado a lado com os outros personagens que você já interpretou na sua carreira. E aí, já interpretou um Minotauro? Não? Ficou interessado em fazer um agora, depois desse vídeo aqui? Se ficou, coloca aqui embaixo. Se não deu vontade, se você acha que Minotauro não é sua praia, coloca aqui embaixo também. Eu vou adorar saber a opinião de vocês a respeito da raça dos Minotauros. No mais é isso, gente. Obrigada de coração por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Por favor, curte, compartilha. Vamos levar esse conhecimento para outros jogadores, para outras pessoas que não têm acesso a ele, e não deixa de ativar o sininho para receber o próximo vídeo, tá? Essa não é a última raça do nosso glossário, nós vamos continuar falando sobre criaturas fantásticas para 3DT Alpha. E se você curte 3DT Alpha, comenta aqui embaixo, tá bom? Eu vou adorar saber. No mais, um beijo, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau!